Oi, pessoal, a meditação de hoje é para nós falarmos sobre manipulação, sobre como momentos de crise na humanidade são utilizados para controlar e direcionar as pessoas a pensarem e a viverem de uma forma determinada. Eu queria ler com vocês o texto de Mateus 4, um texto muito conhecido por todos, onde Jesus é tentado pelo diabo. Então vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu acredito que a manipulação tem a ver com a tentação. O que seria manipular? É a tentativa de alguém de fazer outra pessoa a fazer algo que ela não quer fazer. É a tentativa de uma pessoa de conduzir a outra pessoa para que ela faça algo. E era isso que o diabo estava fazendo através da tentação. Ele inicia aqui uma tentativa de manipular a Jesus. Perceba que a primeira investida do diabo para Jesus está relacionada a uma necessidade física. As escrituras falam que após jejuar 40 dias, Jesus tem fome. E quando Jesus sente fome, o diabo se utiliza dessa fragilidade do corpo físico para dizer: manda que estas pedras se transformem em pães. E questiona a sua identidade. Se você é filho de Deus, então faça isso. E Jesus, em sua sabedoria, ele responde com um texto das escrituras e diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Mas perceba que a primeira arma, a primeira investida do diabo contra Jesus era uma necessidade física, a necessidade de comer. É a necessidade mais implícita do ser humano. E perceba que toda vez que nós estamos imergidos num momento de crise, a preocupação que nós temos é de sobrevivência. Será que nós teremos o que comer? Será que nós teremos pão para nos alimentar? E toda vez que passamos por uma crise como essa de um vírus que assola a humanidade, isso vem à nossa mente. E isso é uma maneira de manipular. É uma maneira de nos conduzir a duvidar da provisão do nosso Deus. E Jesus imediatamente recita as escrituras e fala que não é o pão apenas que sustenta o homem, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo que o homem não é alimentado apenas por o alimento físico, mas o homem é espírito. E o homem também precisa das palavras de Deus. Existe algo mais que alimenta o homem. Essa primeira investida do diabo é frustrada. Esse é o primeiro nível da manipulação, nos tentar fazer acreditar que precisamos de alguma coisa, que precisamos apenas de algo físico. E num segundo momento, o diabo o leva à cidade santa e fala que eles estão sobre o pináculo do templo, no lugar mais alto do templo. E mais uma vez ele questiona a identidade de Jesus e fala: se és filho de Deus, sempre questionando quem ele era, para gerar dúvida, para gerar temor, para gerar medo e assim poder trabalhar a manipulação. E diz: se você é filho de Deus, então atira-te daqui abaixo, porque já que você usou as escrituras, também está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Nesse momento, perceba
que o diabo, de forma ardilosa, de forma sagaz, ele avança num nível de manipulação muito mais profundo. Agora ele não está usando apenas a necessidade física de comer ou beber, mas ele está avançando dentro de uma necessidade da autopreservação. Todo ser humano tem em si o instinto da autopreservação. As pessoas, quando são levadas ao extremo, elas podem fazer qualquer coisa para manterem suas vidas, até matar outras pessoas. Às vezes uma pessoa que nunca achou que teria aquela atitude numa situação de extrema necessidade, onde a sua vida é posta em risco, ela é capaz de fazer coisas que ela nunca imaginou fazer. Portanto, o diabo quer agora trabalhar um segundo nível da manipulação, que é o medo da morte. E ele leva Jesus num lugar e fala: se você não tem medo da morte, então pula, porque se você diz que acredita nas palavras de Deus, as escrituras falam que os anjos te sustentariam. E, mais uma vez, Jesus não se deixa ser manipulado por essas investidas do diabo e diz: também está escrito, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu não preciso que o meu Deus me prove nada, eu não preciso provocar o meu Deus para que eu acredite nele. Ele é, e eu acredito nele sem que eu provoque a sua existência, porque tudo que eu vivo já é sustentado por ele. E nesse momento, o diabo ainda tem a terceira tentativa, que agora ele amplia o nível da manipulação ao nível mais alto possível. Vamos à terceira proposta feita pelo diabo a Jesus. Ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o diabo fez uma promessa: eu posso te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Essa é a proposta mais difícil, mais profunda. Por quê? Os reinos do mundo estão prometidos a Deus e ao seu Cristo. Esse é o futuro de Jesus. As escrituras falam que todos os reinos do mundo serão dados a Deus e ao seu Cristo. Ou seja, o diabo usa algo que tem a ver com o propósito de Jesus sobre o futuro. E ele fala: eu vou te dar isso de forma antecipada, apenas se você se prostrar e me adorar. Eu posso te entregar isso. E a gente se pergunta, por que o diabo poderia entregar esse governo dos reinos do mundo? Porque o homem havia perdido essa influência, essa autoridade que foi dada ao homem pelo pecado. O homem concede essa autoridade ao diabo. E aqui o diabo está oferecendo para Cristo de forma antecipada. E eu questiono por que Cristo não pôde ser manipulado. E pela terceira vez, ele agora ordena: se retira daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Refletindo sobre essa passagem, esse texto, e vendo por que Jesus não pôde ser manipulado, eu pude perceber que a proposta feita pelo diabo era: eu posso antecipar para você isso sem que você tenha que pagar o preço que você tem que pagar. Mas mesmo assim, Cristo não pôde ser seduzido. E eu acredito que ele não pôde ser seduzido justamente porque Paulo declara em Filipenses que ele, sendo Deus, ele não se apegou a essa forma de Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou. Ele deixou a sua forma de glória e assumiu uma forma de homem. Ele deixou a sua posição de senhorio e assumiu uma forma de escravo. E ele veio até a terra cumprir uma missão humilde para que pudesse salvar a humanidade e salvar toda a criação de Deus. Ele não poderia ser seduzido por uma proposta do diabo, porque a tentação, ela fala de ser seduzido pelo seu próprio desejo. Tiago explica que ninguém é tentado senão quando a sua própria cobiça, o seu próprio desejo o atrai e seduz. Sempre que somos tentados, a tentação que vem sobre a nossa vida tem a ver com algo que desejamos, tem a ver com algo que está no nosso coração, no nosso interior. A estratégia do diabo é muitas vezes oferecer para nós coisas que queremos de forma antecipada, nos fazendo pular processos, pular etapas. A manipulação tem a ver com nos propor aquilo que está no nosso coração. E Jesus não pôde ser manipulado porque no seu coração não havia pretensões. Pelo contrário,
Ele era um homem que havia deixado a sua glória, deixado a sua posição. Em obediência, ele veio à terra para cumprir uma missão em obediência ao seu pai. Portanto, ele era um homem experimentado em renunciar, em deixar coisas. E logo o diabo oferece para ele uma pequena parte daquilo que ele mesmo tinha dado ao homem. Jesus não poderia ser seduzido por uma glória menor, porque ele deixou toda a sua glória, ele deixou a sua posição junto a Deus. Ele deixou a honra de estar assentado à direita de Deus para cumprir uma missão de homem, para sentir dor, sentir medo, sentir frio e sentir fome aqui na terra. Portanto, nós não poderemos ser manipulados se nós cuidarmos do nosso coração, se nós eliminarmos do nosso coração as pretensões malignas de grandeza, se nós eliminarmos do nosso coração a possibilidade de alcançar algo sem antes passar pelo processo que nos permita chegar a isso. Precisamos ter muito cuidado, porque os maiores manipuladores não manipulam apenas com pão. Eles não vão te dar apenas alimento para comer e trabalhar com a sua necessidade. Alguns operam no nível do medo da morte, como a gente está vivendo nesses dias pela Covid-19. Por causa do medo da morte, os governantes conseguem conduzir pessoas e fazer com que as pessoas tenham um determinado comportamento. Eu não quero aqui incentivar nenhuma postura de rebeldia contra as normas, nós devemos nos precaver, mas eu só estou trazendo um esclarecimento sobre como os manipuladores agem, como a manipulação ela opera no meio do mundo e no nosso meio. Mas os grandes manipuladores, na verdade, eles não vão te propor apenas pão, nem apenas a salvação da sua vida. Eles vão falar para você, eles vão descobrir o propósito que está no teu coração e vão propor para você, eu vou ir com você até onde você tem que chegar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a manipulação é algo muito presente nos dias atuais. Os grandes manipuladores do mundo operam pelo medo da fome, medo da morte, e muitos deles operam com propostas sedutoras de antecipação daquilo que Deus mesmo prometeu para você e para mim. Que o nosso coração esteja guardado nesses dias. Que nós venhamos a nos apegar com muito mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E que de forma nenhuma venhamos a ser manipulados, mas que nesses dias nós venhamos a ser guiados pelo seu Espírito, conduzidos a um lugar de descanso, de fé, confiança. O nosso Deus não deixou de governar e de cuidar de todos nós. Em tudo Ele está tendo a supremacia. Em todas as coisas Ele governa. Ele é o nosso Deus. E não vamos adorar a nada que não seja Ele. Portanto, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele daremos o nosso culto. Só a Ele daremos as nossas práticas, a nossa vida, as nossas intenções e os nossos sentimentos. Não vivendo debaixo do medo e da manipulação desse sistema, mas andando debaixo de uma obediência à sua palavra.